Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto num tema que, sério, desafia as fronteiras do que a gente acha que sabe e nos convida a olhar para o começo da vida por uma lente totalmente nova. Hoje vamos explorar o ensaio brilhante do Marconi Farias, chamado O Fôlego Antes do Primeiro Choro. E o que é tão fascinante nessa obra é que ela constrói uma ponte raríssima e maravilhosa entre a teologia dos textos antigos e o que há de mais moderno na embriologia. Não é aquela velha história de ciência contra a fé, sabe? É, na verdade, uma convergência absurda, onde as duas se encontram para observar exatamente o mesmo milagre. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é bem profunda. O que, afinal, transforma um aglomerado de células em uma pessoa? E como a matéria física, ali, de repente, adquire consciência? Essa é a tensão filosófica que move tudo aqui. É o mistério de como a biologia microscópica, com toda a sua engrenagem complexa, vira do nada uma entidade viva e pensante. É o tipo de reflexão que, vamos combinar, tem tirado o sono de cientistas e filósofos há séculos. Entrando na nossa primeira parte, vamos falar sobre o fôlego e a célula, redefinindo o início da vida. A gente costuma pensar no primeiro suspiro como aquele exato momento em que os pulmões do bebê se enchem de ar logo depois do parto, certo? Mas a perspectiva aqui é muito maior. Pensa no termo bíblico hebraico Neshama. Lá no livro de Gênesis, diz que o ser humano foi formado e recebeu esse fôlego de vida. Só que Neshama é bem mais do que só respirar mecanicamente. É como se fosse o princípio vital, sabe? Uma centelha divina que organiza a matéria bruta numa existência pessoal. Olhando por essa lente teológica, o tal do fôlego de vida não fica lá esperando o nascimento para acontecer. Não, ele já entra em ação no instante exato em que a vida começa a se organizar, de um jeito todo misterioso lá dentro do ventre. E o mais impressionante é que essa visão teológica bate certinho com a embriologia moderna. Logo ali, no momento da fecundação, já surge um código genético que é totalmente novo, 100% único e irrepetível. A partir de uma única célula, a gente vê começar uma reação em cadeia perfeitamente coordenada, se multiplicando e se diferenciando. O ensaio não briga com essa ciência de ponta, de jeito nenhum. Na verdade, ele lê essa precisão biológica incrível justamente como a ação ininterrupta dessa centelha, desse sopro invisível moldando a matéria viva. O que nos leva ao próximo ponto: poeira estelar e barro, a química da humanidade. Tem um paralelo brilhante que o texto faz entre a poesia daquela narrativa antiga da criação e a química fria e dura do nosso corpo. A ideia milenar de que fomos formados a partir do pó da Terra tem tudo a ver com o que a ciência moderna prova hoje. Pensa bem, do que a gente é feito? Carbono, oxigênio, cálcio, ferro, fósforo, hidrogênio. O Gênesis, de um jeito super poético, descreveu o que a química orgânica mostra na prática. São os mesmos elementos que estão no solo e voando pelo cosmos, formando o nosso corpo. Então, literalmente, a nossa biologia é poeira estelar milimetricamente organizada. O barro dos textos antigos é, na prática, a nossa tabela periódica. Mas espera aí, o que leva toda essa química? Porque, sejamos honestos, o verdadeiro milagre não é matéria simplesmente existir. O universo inteiro está cheio de matéria. O que é de cair o queixo é quando esse punhado específico de elementos adquire identidade, memória, começa a falar, a amar, a ter espiritualidade. A grande sacada do texto é que o que transforma esse barro químico em alguém consciente é, no fim das contas, a capacidade de se relacionar. A vida não é só inspirar e expirar, a vida é relação. Avançando para a nossa terceira parte, vamos olhar para a teologia da dependência, a metáfora do ventre. Aqui, o ventre materno para de ser visto apenas como um espaço anatômico e vira uma metáfora espiritual fortíssima da nossa condição humana de dependência. É só olhar para a biologia pura e crua antes do nascimento. O embrião simplesmente não tem autonomia para respirar. A respiração acontece literalmente através da mãe. O oxigênio não vem pelo ar, ele chega ali direto pelo sangue materno, passando pela placenta e pelo cordão umbilical. Ou seja, é o oposto total da independência. É um estado absoluto de comunhão fetal. Sem essa conexão, a vida daquele serzinho simplesmente não vai para frente. E é fascinante como essa biologia do cordão umbilical ecoa de forma perfeita uma fala famosíssima lá de João 15, onde Cristo diz: "Eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer." Aquela dependência física e material reflete uma condição espiritual muito maior. A ideia de que a gente é 100% autônomo é, na real, uma ilusão, um paradoxo que leva à morte. A vida genuína, tanto no útero quanto fora dele, só existe num estado contínuo de conexão e dependência do Criador. Agora vamos entrar num terreno ainda mais profundo, na parte 4, a cristologia do embrião,
a encarnação. Esse é talvez o ponto filosófico e teológico mais alto dessa nossa análise. Tem um detalhe na doutrina da encarnação que muita gente deixa passar batido. A tradição não diz que o divino apareceu de repente no mundo, já adulto, pronto e formado, como num passe de mágica. Pelo contrário, a ideia é que o Logos eterno entrou de cabeça de forma plena na nossa condição humana limitadíssima. Isso quer dizer que a eternidade habitua a matéria numa escala microscópica. O ventre ganha o status de um espaço incrivelmente sagrado, hospedando o divino desde a sua primeiríssima célula. Para a gente ter noção do peso disso, é só olhar as etapas biológicas exatas da gestação. Primeiro zigoto, depois mórula, blastocisto e aí embrião. Pela ótica da teologia que a gente está explorando, o Deus encarnado passou rigorosamente por cada um desses estágios que são invisíveis a olho nu. Olha a dignidade absurda que isso dá para as fases mais iniciais, mais primordiais da vida humana. O divino não pegou um atalho para fugir da biologia. Ele se sujeitou a todo o processo, desde aquela primeira união celular. E com isso em mente, o texto nos dá uma imagem teológica de arrepiar, o ventre de Maria visto como a nova arca da aliança. Mas pensa bem, em vez de carregar aquelas tábuas de pedra antigas com as leis escritas, ela estava carregando o próprio Verbo vivo, passando por todo aquele processo minucioso de formação celular humana. É uma síntese monumental, não é? A biologia orgânica de uma gestação se encontrando com a história sagrada dos textos antigos. Caminhando para o nosso fechamento, chegamos na parte 5, mecanismo e significado, uma reconciliação contemplativa. Sabe aquele famoso embate entre ciência e religião? A análise faz questão de reconhecer o valor imenso, inestimável mesmo, da ciência empírica. A embriologia nos dá o presente de detalhar os mecanismos físicos com uma precisão incrível. A gente consegue entender a complexidade da divisão celular, as maravilhas da genética, o ritmo certinho do metabolismo e toda aquela coreografia do desenvolvimento do sistema nervoso e do embrião. O microscópio merece toda a nossa admiração, porque ele nos mostra exatamente a planta baixa, a arquitetura de como a vida humana se constrói, pecinha por pecinha. O grande pulo do gato é entender o papel de cada área. De um lado, a ciência escancara o mecanismo. Ela nos diz como as coisas funcionam, mostra as estruturas. Do outro lado, a teologia não está ali para tentar substituir a aula de biologia. A função dela é interpretar o significado. Ela tem a ousadia de perguntar o porquê. Por que raios a matéria tem esse desejo intrínseco de viver e se organizar? Enquanto a ciência domina as engrenagens da criação, a teologia tenta entender a razão filosófica que faz essas engrenagens existirem em primeiro lugar. Isso nos traz a tese principal de toda essa nossa conversa. O embrião não precisa ser visto só como um campo de batalha de ideias. Ele se ergue como um símbolo universal do grande mistério humano. Ele é a imagem perfeita da paz entre essas duas disciplinas. É a matéria viva, toda explicadinha pela ciência, mas sendo sustentado o tempo todo por um fôlego invisível e organizador que a teologia tenta explicar. É um milagre da existência em pessoa, unificado ali, numa forma microscópica. Para a gente encerrar, deixo aqui uma última provocação para ficar martelando na cabeça. Qual é, no fim das contas, o instante exato em que a química, o nosso barro humano, começa a responder ao toque da eternidade? É uma pergunta que vai continuar ecoando por aí, capturando perfeitamente aquele deslumbramento de ver a biologia e a teologia de mãos dadas, bem no alvorecer da vida. Fica aí o convite para essa reflexão profunda. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima.